Oi, gente. Vamos começar a aula de hoje, tá bem? Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre jogos e brincadeiras, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora da história dos jogos e das brincadeiras. Algumas pesquisas que foram realizadas, elas revelam que o jogo surgiu no século XVI, certo? Em primeiro lugar, ele surgiu ali entre Roma e Grécia, provavelmente por ali. E eles tinham uma função de, na realidade, ensinar as letras às crianças, certo? Ele é considerado também um jogo popular, justamente por ter surgido aí entre a população, tá certo? É, e essa necessidade, muitas vezes, de buscar o divertimento, mas com aprendizado, certo? É, Alguns exemplos a gente vai ver mais para frente um pouquinho de alguns jogos que são considerados jogos populares. Mas, no caso, o jogo popular é justamente aquele jogo que tem alguma herança cultural daquele lugar. É importante a gente perceber que desde a idade lá da pedra já existia algum tipo de distração que era tido como um jogo ou uma brincadeira para as crianças, tá certo? É, mas isso só meio que se oficializou de uma forma realmente que puderam entender que essa brincadeira ou esse jogo era uma forma da criança também aprender, porque hoje a brincadeira ela é muito mais que realmente apenas brincar. Na realidade, ela é um aprendizado. E quanto a gente não perdeu, principalmente as nossas crianças, porque infelizmente não brincam mais como brincavam, como a gente sabe que são vários fatores que estão influenciando isso, desde a violência, de realmente você não poder mais brincar na rua e de correr o risco de realmente ser roubado, assaltado, ou ser de alguma forma a questão da violência, né? É importante que vocês percebam que essas brincadeiras elas são muitas vezes herdadas. São brincadeiras que aconteciam com os pais daquelas crianças e que eles passaram a brincar com os seus filhos, tá certo? Um exemplo, vocês podem ver aí ao lado do texto, ele fala das crianças gregas que costumavam brincar faziam meio que fosse bolas, tá certo? Com couro de animais e enchiam de ar. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que é justamente uma bola, né? Eles inventaram a bola como forma de brinquedo. E assim, é bem interessante porque nisso foram surgindo também a brincadeira de peão, a brincadeira de pipa, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas assim, para vocês entenderem o quanto é importante justamente essa questão da herança cultural, de ser passada de pai para filho. No livro de Kishimoto, em 1993, ele afirma que os jogos foram transmitidos de pai para filho, certo? Ele diz que a tradicionalidade e universalidade dos jogos assenta-se no fato de que o povo distintos e antigos, como os da Grécia e Oriente, brincavam de amarelinha, de empinar papagaios, de jogar pedrinhas, e até hoje as crianças o fazem quase da mesma forma. Esses jogos foram transmitidos de geração em geração por meio de conhecimentos empíricos e permanecem na memória infantil. Vou falar agora um pouquinho dos jogos e brincadeiras aqui no Brasil. De acordo com alguns estudos, tá certo? A história dos jogos aqui no Brasil, ela é influenciada pelos portugueses, pelos negros e pelos índios. Principalmente em relação ao folclore português, ele está muito presente, principalmente com as suas lendas, as suas superstições, os versos e adivinhações, além das parlendas, tá certo? E também alguns personagens, como o bicho-papão, a mula sem cabeça, a cuca, o lobisomem, que foram trazidos justamente pelos portugueses e originaram diversas brincadeiras. Assim como os índios também, que tiveram toda a sua contribuição em relação ao Curupira e outras lendas também, como a lenda da mãe de água, do boto e por aí vai, tá certo? Os índios também tiveram sua contribuição, certo? Principalmente pela questão, eles eram muito influenciados pela Europa. E eles já vieram com uma gama também de influências que trouxeram também para essas brincadeiras aqui no Brasil.
Algumas brincadeiras, vocês podem ver aí ao lado que eu coloquei, tá certo? Uma listinha, como pega-pega, pular corda, peão, soltar pipa. São algumas brincadeiras tradicionais, né, que a gente conhece por aqui também. E vocês vão perceber também que dependendo até da região, o nome dessa brincadeira ela pode mudar, tá certo? Eu vou querer uma atividadezinha para essa semana, bem simples, tá certo? Vocês vão escolher 3 brincadeiras, tá certo? Fica ao critério de vocês. Vocês vão escolher essas 3 brincadeiras e fazer um resumozinho da história dessas brincadeiras, tá certo? Onde elas surgiram, os nomes que ela é conhecida, as principais regiões que elas acontecem. Tá bem? Por hoje é só. O conteúdo dos jogos é bem interessante, se vocês puderem se aprofundar um pouquinho mais, vai ter algumas dicas aí de alguns documentários sobre os jogos, que se vocês puderem assistir, tá certo? Eu agradeço. Beijo grande, fiquem com Deus.